Por favor, abra sua Bíblia comigo. No capítulo 6 do livro do profeta Daniel. Vamos compartilhar com vocês esse tema, as dimensões da honestidade. E no final dessa leitura, se você quiser virar para o seu irmão da direita, esquerda, e diz assim: você é honesto? Você é honesto? Pastor Antônio já me perguntou aqui. Estou retribuindo. Capítulo 6. O livro do profeta Daniel tem, vocês sabem que tem 12 capítulos. Os 6 primeiros capítulos são capítulos históricos. Daniel foi mais um estadista do que um profeta clássico. Todos vocês sabem disso. E o capítulo 6 termina o seu ministério de estadista. Do capítulo 7 até o 12, entra Daniel, o grande profeta de Israel. Diz assim a palavra do Senhor, por favor. O rei Dario achou por bem nomear 120 sátrapas. Outras traduções de supervisores, administradores, governadores, para governar em todo o reino. E colocou 3 supervisores, 3 supervisores, administradores, sobre eles, dos quais Daniel era um deles. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles, para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou, se distinguiu, tanto entre os supervisores e os sátrapas, por suas grandes qualidades, que o rei planejava, olha o verbo futuro, planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Por favor, se assentem. Pastor Wellington Júnior, pastor Zé Wellington, muito obrigado pela oportunidade. Queridos, essa mensagem será objetiva e curta. Dimensões da nossa honestidade. Honestidade. Há um subsídio didático aqui interessante, para que os irmãos possam se situar, sátrapas, nessa versão que eu li, eram os protetores da terra, chamado de protetores do poder. Os sátrapas, também considerados altos funcionários pela nova versão transformadora, e também de generais pela Peshita, que é a Bíblia que tem a tradução do aramaico, usada muito no Oriente, chamado de generais, os sátrapas. Quando Dario, atenção, é um subsídio didático para a gente entrar na honestidade. Quando Dario assumiu o poder, Dario era um Medo. Ele assumiu o poder depois do fracasso de Nabucodonosor, de Nabonido e de Belsazar. Quando ele assume o poder, Dario, o Medo, ele tinha que fazer um choque de gestão no seu governo. Ele encontrou o governo todo desorganizado, principalmente depois da anarquia de Belsazar. O que ele fez? Ele dividiu o reino em 120 províncias. E para cada província, ele colocou um sátrapa. Essas províncias, também é chamado de satrapias, ou municípios, ou distritos do império. Só que ele colocou 3 grandes supervisores. Cada supervisor tomava conta de 40 sátrapas. Estava indo tudo bem. Dentro de uma hierarquia, dentro de um organograma funcional do império, primeiro escalão, a coroa, que era Dario. Segundo escalão, era os supervisores, administradores e governadores. E Daniel era um deles. O terceiro escalão
era exatamente os sátrapas, os funcionários que a Peshita chama de generais. A coisa estava indo tudo bem no reino de Dario, mas de repente alguém se destacou. De repente alguém começou a fazer a diferença. Esse alguém era Daniel. Aí que tem um detalhe. Dario agora, que tinha um organograma funcional do reino. Primeiro escalão, a coroa, todo o império, na mão de Dario. Segundo escalão, os supervisores. Terceiro escalão, sátrapas. Ele já pensava e planejava, pelo destaque, pela honestidade, pela integridade de Daniel, ele planejava colocar Daniel como o quê? Como primeiro-ministro. Como é que era aquilo? Os 120 sátrapas, eles não comunicavam diretamente com Dario. Não. Eles não falavam com o rei. Eles falavam com seus supervisores. Só que o pensamento de Dario era fazer uma inversão. Espera aí. Os 3 supervisores que falam comigo, que prestam relatórios, eu vou mudar isso. Eu vou colocar Daniel como ministro da Casa Civil. Estou colocando uma versão bem atualizada. Ministro da Casa Civil. É Daniel que vai falar comigo a partir do momento que eu mudar o organograma do meu reino. Ninguém vai mais falar comigo a não ser Daniel. Daniel é que me reporta. Daniel é que vai prestar relatório. Daniel era honesto. Daniel era reto. Daniel era íntegro. Daniel se destacava. E no capítulo 6 ele já tinha 85 anos. Já não era tão jovem. Mas a fama da retidão, da integridade e da honestidade de Daniel chegou até o rei Dario. O texto diz que ele planejava. Ao planejar, os outros 2 supervisores ficaram sabendo. Os sátrapas também, sem avisar o rei, eles articularam em derrubar o profeta Daniel. O rei não sabia. Subsídio didático. Queridos, ao longo da história, Deus tem usado homens incorruptíveis no meio de uma geração decadente para restabelecer valores absolutos e instaurar princípios balizados na palavra de Deus. E um desses clássicos exemplos é Daniel, que há 2.600 anos ele testemunhou, e atenção, e o seu testemunho de integridade e honestidade reverbera até hoje. Na verdade, eu vou repetir, Daniel foi mais um estadista do que um profeta clássico. E como estadista, ele deu exemplo. Todos vocês sabem, hoje me perguntaram aqui quando eu cheguei, se o reino que estava dividido depois do exílio ou do cativeiro babilônico se restabeleceu após. Escute, quando a gente fala cativeiro babilônico, você tem que dividir. Quem foi para o cativeiro babilônico foi Ezequiel. O Daniel não foi para cativeiro babilônio, foi para o exílio babilônio. Porque no exílio babilônio, ele fez a diferença, ele foi tratado não como um cativo. Quem sofreu tudo isso foi o profeta Ezequiel. Mas por quê? Porque ele era íntegro, porque ele era verdadeiro, porque ele era honesto, porque ele era crente, porque ele dava testemunho de Jeová. Veja, Daniel foi um instrumento usado por Deus a fim de estabelecer uma forma profética em toda a história de Israel. Porque Daniel foi capaz, meus irmãos, de vencer os traumas do passado sem azedar o coração. Você sabe que foram 2, alguém fala que foram 3 levas para o cativeiro. E a segunda leva
Foi aquela do Salmo 137, onde eles estavam azedos no coração, não queria cantar mais os cânticos de Sião e pendurar as suas harpas no salgueiro. Não vamos cantar coisa nenhuma. Ainda julgou uma maldição para os filhos babilônicos, que os seus filhos sejam arremessados nas pedras. Mas Daniel não. Daniel não tinha o coração azedo. Não. Ele prevalecia humildemente. Mas Daniel foi arrancado da sua pátria, da sua família, levado para o exílio babilônico. Ele perdeu a sua nacionalidade, ele perdeu a sua liberdade, ele perdeu o seu nome, ele perdeu a sua identidade, ele perdeu até a sua indignidade. Mas atenção, olha para mim, ele resolveu ser um influenciador. Querido pastor Veiga, no meio de todas as perdas, ele resolveu fazer a diferença. Daniel resolveu influenciar com seu testemunho, com sua vida, com sua integridade e sua honestidade. Ele perdeu tudo, mas não perdeu a sua identidade. Ele sobressaiu, atenção, não pela igualdade, ele sobressaiu pela diferença. Obreiros, ouça isso aqui. Daniel sobressaiu não pela igualdade, mas pela diferença. Ele fez a diferença. Onde ele foi plantado, ele frutificou. Agora, por que Daniel fez a diferença? Porque ele vivia uma vida acima da média. Escute, obreiros, presta atenção. Há 3 maneiras de viver. Ou vivemos uma vida medíocre, ou vivemos uma vida normal, ou vivemos uma vida acima da média. Daniel não vivia uma vida normal. Daniel não era medíocre. Daniel vivia acima da média. E se você quiser viver a vida acima da média, eu vou te dar uma receita baseada no livro do profeta e da vida de Daniel. A Bíblia diz que Daniel se destacou com o rei, com o primeiro escalão. E entre os supervisores e os sátrapas, ele foi o melhor. Agora atenção, presta atenção nisso aqui agora. Só que quando ele se destacou, ele foi vítima de uma inveja. Eu sempre digo, vou falar sempre, pastor Paulinho, pastor Gessé, se você não quiser ser criticado, você não se destaca. Porque o dia que você começar a trabalhar, talvez o seu próprio pastor vai te puxar o tapete. O dia que você começar a se destacar, se distinguir, a pregar, a evangelizar, prepare. Você será vítima da inveja. E a inveja é um mal que não tem cura, senão pelo sangue de Jesus. A inveja causou tantos males e continua causando até hoje. A inveja levou José a ser escravo no Egito. Todos vocês lembram que estava indo tudo bem. Os irmãos odiaram José. Mas tem um texto, pastor Sisac, que diz que quando ele recebe a túnica colorida, a túnica do destaque, Moisés foi muito claro ao escrever Gênesis e dizer assim: os irmãos de José o odiaram ainda mais. Pastor Felipe, ainda mais. É porque ele tinha se destacado. José sofreu porque se destacou. A inveja levou Amã para a forca. A inveja levou Daniel para a cova dos leões. A inveja levou Jesus para a cruz. Quantos de nós somos vítimas de invejas? Quantos de nós somos vítimas daquilo? Tomara que não dê certo. Tomara que a mensagem dele seja pior. Tomara que não vá à frente. Tomara que o tempo passa rápido. Vítima, nós somos muitas vezes da inveja.
Eu aprendo com esses textos, irmãos, que Daniel era um homem que vivia acima da média. Daniel vivia acima da média porque ele tinha uma marca, a marca da integridade. Essa palavra integridade no hebraico quer dizer tamim. Tamim quer dizer perfeito, completo e inteiro. Ou seja, Daniel era inteiro. Ele não era fracionado, era inteiro. Agora, atenção. Agora eu vou entrar na mensagem. Qual era a principal marca de Daniel no que diz respeito à sua integridade? Vamos lá, a honestidade. Daniel era honesto. Daniel era um homem duramente perseguido por causa da sua honestidade. Honestidade. E quando eu vejo esse homem aqui, a minha retaguarda, com seus 80 e poucos anos, firme. Veio agora de uma viagem meio estressante, aqui entre nós. E quando eu ouço alguém dizer, ele não manda no meu setor, quem manda sou eu. Ele não manda no meu campo, quem manda sou eu. Dobre a sua língua, porque você vai pagar porque você é desonesto. Ele não manda, mas ele foi constituído por Deus para ser pastor de onde você acha que manda, que você pode fazer o que você quiser. Você não manda. Ele foi constituído para ser o seu pastor. Daniel se destacou porque era honesto. Honesto com quem, pastor Paulo? Ao rei. Porque o rei estava no primeiro escalão. Ele era honesto a Deus e ao rei. Rei, eu estou à sua disposição. Rei, o que o senhor quer que eu faça? Com humildade, pastor Paulo. Ele se destacou pela humildade. Sabe o que a Bíblia diz? Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua segunda carta, capítulo 8, 21, ele fala: zelando pelo que é honesto, não só diante de Deus, mas diante dos homens. Pastores, eu tenho que ser honesto diante de Deus. Eu não posso enganar a Deus. Eu não posso mentir para Deus. Nós temos um exemplo na Bíblia que alguém tentou enganar a Deus e foi fulminado. Foi um casal chamado Ananias e Safira. Não tente enganar a Deus. Ele sabe, Ele conhece a sua estrutura. Ele conhece a sua vida. Você não esconde nada de Deus. Absolutamente nada. Paulo disse também que você tem que ser honesto diante dos homens. Diante dos homens. Seja honesto. Eu estava falando com o pastor Zé Wellington. Assim, conversas informais. Eu disse, meu presidente, o criador de Sherlock Holmes, pastor Joá, que foi aquele detetive fictício da Inglaterra, o criador de Sherlock Holmes resolveu fazer uma brincadeira com 20 amigos. Só que ele não avisou os amigos que ele ia fazer a brincadeira. Ele escreveu um bilhete para cada amigo. E no bilhete estava escrito: fuja, você foi descoberto. Olha isso para o senhor. Dos 20 amigos, 18 fugiram do país. Foi só uma brincadeira. Foi só, presidente, uma brincadeira. Fuja, você foi descoberto. Pastor Pereira, dos 20, 18 fugiram. Foi só uma brincadeira. Deixa eu te fazer uma pergunta. E se você receber esse bilhete hoje? E se você receber esse bilhete hoje, fuja, foi tudo descoberto. O que você vai fazer? O que você vai fazer
Daniel zelava por aquilo que era honesto. Daniel poderia receber um bilhetinho dele, desde que ele ficava ali. Não, eu não vou fugir, porque eu sou honesto. Ouça aqui, irmãos, preste atenção. Há um conto chinês que relata a história de um ladrão que roubou um sino. É um conto, pastor Paulo, chinês, que diz que um ladrão roubou um sino e colocou o sino nas costas e foi andando ali pelas ruas da cidade. Ao fugir do local do roubo, ele percebeu que não conseguia fazer o sino parar de bater. Sabe qual foi a solução do ladrão do sino? Ele tapou os ouvidos. Ele tapou os ouvidos para não ouvir mais o barulho do sino. O maior inimigo do desonesto é a sua consciência. Assim como o sino, a consciência nos adverte contra a desonestidade. Enquanto não deixarmos a vida desonesta, o sino vai sempre tocar. O sino tem que parar de tocar. Seja honesto. Você não vai precisar tapar o ouvido. Veja, Salomão, ele ironicamente já previa o destino dos desonestos. Salomão diz assim, presta atenção aqui, em Provérbios 20:17: suave é ao homem o pão ganho por fraude, mas depois a sua boca se encherá de pedrinhas de areia. Pastor Isaac, o pão adquirido por fraude é gostoso quando a gente está degustando. Mas tem uma coisa: um dia a boca do desonesto vai encher de areia. O seu pecado da desonestidade vai te achar. Porque desonestidade tem nome, número, CPF e RG. O desonesto não prevalece na casa de Deus. Não. Hebreus 13:18 diz assim: orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência, como aqueles que em tudo querem portar honestamente. Provérbios 28:18 fala assim: quem procede com honestidade viverá seguro, mas quem procede com desonestidade, de repente cairá. É bíblico, gente. Não tem gente ficar na casa de Deus enganando. É bíblico. É bíblico. Veja, Daniel era um homem honesto, cercado por um forte esquema de corrupção. O pastor Paulo sabe, conhece como foi a corrupção da vida dos babilônicos. Pastor, corrupção do primeiro, do terceiro ao primeiro escalão. Corrupção, propina. Mas Daniel disse: não, eu não. Não vem com essa não. Eu sou honesto. Em Salmo 112:5 fala assim: feliz é o homem que empresta com generosidade e com honestidade conduz os seus negócios. Porque a desonestidade é uma fraqueza que pode nos enlaçar sem percebermos. Pastor, eu fui visitar uma igreja que alguns membros falaram comigo: fala lá com o pastor Zé Wellington, que o nosso pastor é agiota. Não vou falar não, pastor. Deixa ele lá com os problemas dele. Ele empresta dinheiro para os membros da igreja, e quando os membros não têm o que pagar, ele toma carro e toma moto. Esse é pior do que o devorador de Joel. Agiotagem é desonestidade. A Bíblia te apresenta 4 aspectos em relação à honestidade. Primeiro, honestidade interior.
consigo mesmo. Segundo, honestidade com Deus. Você não pode mentir para Deus. Segundo, honestidade com os outros. Com os outros. Porque a honestidade implica não mentir. Não mentir. Honestidade com dinheiro. Opa. Não precisa nem glorificar a Deus agora. Fica quietinho. Porque agora a coisa pega um pouco, não pega? Mexer com dinheiro. Meu Jesus. Você é honesto no que diz respeito ao dinheiro? Por exemplo, agora no mês de janeiro para fevereiro, vem a declaração do imposto de renda. Sabe o que acontece com muitos crentes que podem declarar o imposto de renda? Eles começam a inventar deduções inexistentes. Para receber restituição, eles vão até o dentista e dizem: me dá uma declaração que eu fiz um canal. Na realidade, ele não fez um canal, ele fez uma obturação. Ele vai ao médico do plano de saúde dele e fala: doutor, me dá aí uma declaração, porque eu preciso ganhar na restituição do imposto de renda. Você pode até enganar o leão do imposto de renda, mas o leão da tribo de Judá está de olho em você. Agora é da hora de declarar imposto de renda. Quero ver se você declara como está mesmo lá no seu contra-cheque. Ou você é aquele que inventa recibo de dentista ou de doutor para receber restituição. A palavra nos diz que devemos ser honestos com nossos funcionários. Quantos nós temos funcionários que não arrecadamos o INSS, o Fundo de Garantia, e não arrecadamos os encargos sociais, e os nossos empregados nos dão um péssimo testemunho de nós. Depois você vem para cá com paletó e gravata e vem pregar aqui na ceia. O seu funcionário tem que entender que você é honesto. E você tem que ser honesto. Agora vem. Você é honesto. Atenção, olha para mim. No que diz respeito ao seu relatório financeiro em relação à sede, você é honesto quando você assina o relatório para mandar aqui para a sede. Será que você não fez conchavo com o tesoureiro, arruinando a vida do tesoureiro, porque era subordinado a você? Qual é a sua relação com o dinheiro da sua igreja? Quem faz o seu pagamento? É você mesmo ou é o tesoureiro? Ou você manda? Ou você leva o dinheiro da igreja para casa e lá você tira o seu ordenado? Você é desonesto. Dinheiro da igreja, pastor não tem que colocar dinheiro na mão do dinheiro da igreja. Cria-se uma comissão. Paulo nos deu o exemplo. Paulo nunca colocou a mão em dinheiro, mas ele tinha uma comissão para arrecadar bens, para cuidar dos irmãos da Judéia. Qual foi o tesoureiro de Paulo? Tito. Não coloque a mão em dinheiro. Dinheiro é uma tentação. Silêncio. Aleluia. Deixa eu fazer uma pergunta. Você devolve aquilo que não lhe pertence? Pastor, eu lembrei agora de Jacó, né? Jacó falou assim: a minha honestidade será testemunho da minha vida no futuro. Naquele episódio de Labão, quando ele contava as ovelhas pintadas e as negras, ele disse: que passar disso, você pode contabilizar que é roubo, mas se não é roubo, a minha honestidade vai ser a minha testemunha no futuro. Como é que é a sua honestidade? Ela dará testemunho da sua vida no futuro? Sim, sim. Você é honesto e devolve o dízimo na casa de Deus? Ou você está enquadrado no mandamento de número 7?
Você quer saber qual é o mandamento de número 7? Não roubarás. Você é dizimista? O 7º mandamento, ele diz, e nos proíbe tirar ou reter algo alheio contra a vontade do seu dono e causar dano ao próximo nos seus bens. Pastores, escute, eu vou falar para vocês. Nós estamos com um livro, e a editora me mandou agora, o livro nosso foi para 5.000 exemplares vendidos. 5.000. Paulinho sabe, pastor Paulo, que com 15.000 vira best-seller. Mas o capítulo mais lido no meu livro, é o capítulo 4 que fala sobre o dízimo. Porque lá eu coloquei as 4 desculpas esfarrapadas e clássicas dos não dizimistas. A primeira desculpa do não dizimista é esta: pastor, eu não sou dizimista. Estou falando de obreiros, hein? Pastor, eu não sou dizimista, porque a lei cerimonial foi abolida por Cristo, por isso que eu não sou dizimista. Aí eu desafio, por favor, me ensine, onde está escrito que o dízimo é da lei cerimonial? Me dá um versículo somente, um só. A lei moral está de pé, dízimo não está na lei moral. A lei civil caducou com Israel. A lei cerimonial foi abolida por Cristo na cruz, que era a lei de sacrifícios, de oferendas. Onde está na Bíblia que o dízimo é da lei cerimonial? Dízimo não é para expiação, dízimo não é para salvação, dízimo está dentro de um tripé: gratidão, fidelidade e obediência e honestidade. Se você não é dizimista, você não é honesto. Segundo, pastor, o dízimo é do Velho Testamento e foi para o sustento dos levitas e dos sacerdotes. Pastor, hoje nós não temos aqui no Belém sacerdotes e nem levitas. Só que Paulo trocou essa nomenclatura, né? Paulo trocou em 1 Coríntios 9, que ele troca levitas e sacerdotes por obreiros dignos do seu salário. Pastor, eu quero falar para o senhor que eu não sou dizimista, porque em Mateus 23, pastor Joá, Jesus não referendo ao dízimo, ele vai condenar a hipocrisia dos fariseus e dos escribas. Mentira. Ele vai condenar sim a hipocrisia dos fariseus e dos escribas, porque os fariseus tinham o dízimo como salvo-conduto. Eu sou dizimista, eu sou o cara, eu posso. Publicano, você é pecador, você não é dizimista, você não vale nada. Dízimo não é salvo-conduto. Ele repreendeu os escribas e fariseus, mas ele... A quarta desculpa dos desonestos em relação ao dízimo, que eles falam assim: pastor, eu sou dizimista, só que no relatório da igreja não consta meu nome. Por quê? É porque eu pego meus 10% e compro de cobertor aqui para a cidade. Lá na televisão tem um homem do chapéu, um morenão, que fala que não pode sair do ar. Embaixo ele coloca um número de uma conta do Bradesco. Aí eu pego o meu dízimo e deposito para o homem do chapéu. Quem tem ouvido, ouça. Eu sou dizimista. Eu sou dizimista, que eu pego o meu dinheiro e compro de cestas básicas. Ei, deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem te deu autorização para te mexer naquilo que não é seu? Espera aí. Com que autoridade eu chego perto do meu pastor aqui, tiro uma nota de 100, sem a permissão dele, e dou Pereira, pastor Pereira. O pastor vai falar assim: rapaz, o dinheiro aqui é meu, não é seu. Que história é essa? Você tirou 100 reais e deu ao pastor Pereira? Assim Deus está te perguntando: com qual autorização ele te deu para mexer no que é dele? O dízimo não é meu. Essa história, vamos servir o Senhor com nossas ofertas, nossos dízimos, é errado. Vamos servir o Senhor com as nossas ofertas e com os dízimos do Senhor. Dízimo é meu. Como é que eu vou apropriar de uma coisa que não é minha? Escute essa aqui. Eu vou terminar essa reflexão agora. Presta atenção.
Eu estava numa cidade da Bahia chamada Teixeira de Freitas. Escute, pastores, foram 4 horas e meia de seminário, 3 dias falando sobre finanças na igreja. E quem conhece Teixeira de Freitas sabe que a igreja é muito grande, mas tem problemas financeiros, porque a maioria dos obreiros não são dizimistas. 4 horas e meia. Quando eu terminei o seminário, pastor, um jovem que na época coordenava a mocidade, me chamou em particular. Ele falou: pastor, eu estou muito triste, mas muito triste, pastor. Ô meu filho, o que foi que você está triste? Pastor, mas só posso falar com o senhor em particular. É, só particular. Vamos ali perto daquela sala? Eu falei: vamos. Pastor, eu estou muito triste que a minha noiva me traiu. Como é que é, filho? A minha noiva me traiu. Mas traiu como assim? Talvez foi virtual, internet. Não, pastor, foi vias de fatos. Foi comprovado. Ela confessou que me traiu com outro rapaz. Mas comprovadamente, ela me traiu, pastor. Eu estou muito triste, pastor. Ela me traiu, ela saiu com outro homem, pastor, minha noiva. Eu ia casar em março agora. Olhei para ele e falei: filho, vamos sentar aqui. Escute bem, vamos sentar aqui. Vamos. Posso fazer uma pergunta só? Pois não, pastor. O senhor vai me ajudar? O senhor vai orar por mim? Que eu estou muito angustiado. O senhor vai orar por mim? Deixa eu fazer uma pergunta só. Pode fazer, pastor. Você é dizimista? Pastor, pior que eu não sou. Você é bem empregado? Sou. Eu ganho R$4.600 por mês. Trabalho numa empresa aqui de confecção de jeans, mas eu nunca fui dizimista. Ah, tá aí. Já descobri porque que sua noiva te traiu. Ah, pastor, que história é essa? Que história é essa? Eu estou pedindo ao senhor para orar por mim, me consolar o coração meu que está triste. O senhor pergunta se eu sou dizimista. Minha noiva me traiu. Vou mostrar para você porque que sua noiva te traiu. Vamos Deuteronômio 28. Você sabe que o maior compêndio teológico sobre finanças no Velho Testamento é Deuteronômio 28. Porque Deuteronômio 28, do versículo 1 até o 13, fala que você vai ser tudo. Você vai ser cabeça e não cauda. Você vai emprestar dinheiro, não vai pedir emprestado a ninguém. A sua lavoura vai produzir. O seu gado vai produzir. Você sempre vai ficar por cima e não por baixo. Só que a parte B do versículo 13 fala assim: se obedeceres os meus mandamentos. Olha a condição sine qua non. Só que do versículo 14 até o 30, Deus tira tudo que Ele poderia dar àquele que deixa de ser dizimista. Porque dízimo começa com ação de graça no capítulo 14 de Gênesis e passa a ser um mandamento no resto das Escrituras. Pastor, mas que história é essa? Quer dizer que a minha noiva me traiu porque eu não sou dizimista? Está aqui, meu filho, 28 e 30 de Deuteronômio. Você ficará noivo de uma mulher, mas outro homem a possuirá. Pastor Manuel, a coisa pega aí. Está na Bíblia. Isso aqui não é a versão do pastor Manuel. Isso aqui não é a versão do pastor Zé Wellington. Viu, pastor? Lá está dizendo assim: você ficará noivo, mas quem vai possuir a sua noiva é outro homem. Agora, veja o contexto. Porque a noiva saiu com outro homem. Veja o contexto, pastor Veiga. Porque a noiva saiu com outro homem. Porque ele não cumpriu os mandamentos de dar ao Senhor aquilo que a Bíblia pede. Então vou dar um conselho para você: abre o olho. Abra o olho. Eu, se fosse você, ao que terminar aqui, ali, ligava: eu estou aqui, firme. A partir de hoje eu vou ser dizimista, viu? Segura a onda aí para mim. A partir de hoje você dizimista, porque o pastor deu lá.
Está escrito, não foi ele que inventou essa história. Aleluia. Vocês estão preocupados, não? Principalmente que são casados e noivos, não são dizimistas. Jesus, o que isto está causando no seu interior a partir de agora? Isso é sério. Meus irmãos, atenção. 9 minutos, mas eu não vou gastar os 9. Presta atenção. Olhe para cá. Daniel foi um homem cuja influência foi conhecida em toda a terra. Daniel foi um exemplo. Aleluia. Um exemplo. Não se corrompeu. Eu digo mais para os pastores que são teólogos aqui, vocês que estão lendo a Bíblia todos os dias. A Babilônia caiu, mas Daniel não caiu. Pastor Paulo Rezende, o senhor como coronel sabe, Babilônia caiu, mas Daniel ficou de pé. Daniel não se sucumbiu aos desmandos, às corrupção do império. Vocês podem fazer qualquer coisa, mas eu sirvo o Deus de Israel. Eu sirvo um Deus que me quer íntegro, honesto. A vida desse moço influenciou todos nós. Uma vez me fizeram uma pergunta, até aqui no Belém: pastor, na sua opinião, qual foi o maior? José ou Daniel? Eu digo, são culturas diferentes, né? Porque o Daniel nasceu 834 anos depois de José. Agora, é uma parada federal você querer comparar a honestidade dos dois. Mas eu ainda fico com Daniel. Eu ainda fico com Daniel. Daniel, ele influenciou onde ele passou. Daniel honrou a Deus e foi honrado por ele. Daniel foi exaltado entre as nações pelo testemunho. Daniel exaltado entre as nações quando os seus servos, ele como servo de Deus ficou fiel até os últimos dias da sua vida. Ele honrou a Deus e foi honrado por Deus. Ele sucumbiu à sedução das perseguições. Ele ficou firme quando se destacou. Ele ficou íntegro quando se destacou. Irmão, seja íntegro. Destaca. Mas não é para aparecer, se destaca na obra de Deus. Se destaca como exemplo. Aleluia. Daniel vivia acima da média, porque tinha profundo compromisso com Deus. E tem uma coisa, irmãos, não foi só no governo de Dario, não. Esse moço foi primeiro-ministro em 3 impérios. E foi um dos maiores profetas da Bíblia, porque tinha um relacionamento íntegro com Deus, intimidade com sua palavra. Sabe por quê? Porque Daniel tinha traços profundos de integridade espiritual. Ele tinha um hábito, de integridade diária. Sabe qual era o hábito da integridade diária? Ele orava 3 vezes ao dia. Queres ser honesto? Vai para a oração. Queres ser íntegro? Leia a palavra de Deus. Aleluia. Alguém disse para mim, pastor, Daniel orava 3 vezes ao dia porque foi perseguido. Foi, irmão, você precisa ler mais a Bíblia. Daniel tinha o hábito de orar com ou sem perseguição. O dia que ele foi perseguido, condenado à cova dos leões, ele cumpriu o hábito dele normal. Eu vou orar. Somente orar. Aleluia. A vida de Daniel nos mostra que é possível ser íntegro, mesmo cercado por um lar de lama de corrupção. Quantas vezes, eu já conversei com o pastor Paulo, e às vezes, pastor Paulo, que o senhor não sabe, que eu acompanho o senhor pelas redes sociais. Sabe, eu louvo a Deus pela sua integridade. Eu louvo a Deus pela sua honestidade. Porque o senhor sabe muito bem com quem o senhor está lidando, com as pessoas que o senhor está lidando. Eu louvo a Deus por o senhor honra o seu pai, a sua igreja e sua vida.
Se eu voltasse em São Paulo, eu votaria no senhor, mas eu não voto. Eu voto no seu amigo, Lincoln Portela. Deus te abençoe, pastor Paulo. Deus nos abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Um testemunho pessoal, eu já passei isso uma vez para o pastor Zé Wellington, em Belo Horizonte. Em 2001 eu fui chamado pelo governo municipal a assumir a Secretaria de Cultura e Lazer. Pastor Paulo, a minha secretaria tinha o terceiro maior orçamento. O primeiro era a saúde, segundo a educação, segundo a minha pasta. Quando eu assumi, o prefeito disse para mim: pastor, você tem autonomia, você é ordenador de despesa. Cuidado, muito cuidado com o dinheiro. Cuidado com o Tribunal de Contas. Cuidado com o Ministério Público. Olha, um secretário, ele é do Poder Executivo. Uma canetada minha, eu fazia aparecer dinheiro para construir grupos escolares, quadras poliesportivas. Quando eu cheguei na secretaria, fiquei sabendo que tinha a comissão licitatória, pastor Paulo, composta de 7 elementos, era viciada. Toda a merenda escolar, tudo que se comprava para as escolas municipais, tinha 3 empresas, uma só ganhava, mas 2 eram fantasmas. Só ganhava um preço menor, mas tudo orquestrado. Quando eu cheguei, eu fiquei sabendo, eu logo já demiti, no Diário Oficial do município, toda a comissão licitatória. Eu termino com essa palavra. Eu recebi na minha casa o dono da empresa que ganhava todas as licitações e mostrou para mim um cheque ouro do Banco do Brasil no valor de R$400 mil. Ele disse: isso aqui resolve o seu problema? Na minha sala, isso aqui resolve o seu problema? Sabe o que ele queria? Tenha vista grossa, deixe eu ganhar todas as licitações. Eu digo: eu vou mandar te prender. Eu vou chamar a polícia para o senhor. E quando eu avancei no cheque, ele estava com o assessor, escondeu o cheque, colocou dentro da pasta e foi embora. Chama-se lobistas. Lobistas. Você sabe o que é isso? R$400 mil resolveria a minha situação. Mas eu digo para os irmãos, como eu ia me apresentar diante de Deus? Qual era o testemunho da minha pregação? Eu fui corrompido pelo sistema. Eu aceitei uma propina. Daniel não aceitou nada. Integridade não é um discurso. Integridade é vida com Deus, é um estilo de caráter. Daniel não era apenas um homem culto, mas também um homem sábio. Ele olhava para a vida na perspectiva de Deus e buscava em tudo a direção divina. Ele viveu com discernimento em seu tempo e trouxe soluções divinas para os mais intricados problemas do seu povo. Ele viveu acima do seu tempo. Eu termino com essa frase de um grande historiador: o ser humano íntegro não se vende por situações momentâneas, prejudicando alguém por motivo fútil e incoerente. Qualquer declínio na integridade acarreta consequências dolorosas em qualquer área da sua vida. Que Deus abençoe você, irmão. Essa mensagem que Deus me deu, foi um mês orando, um mês me preparando, diz: um dia Deus vai me dar essa oportunidade. Pregar sobre honestidade não é uma mensagem muito querida aos olhos de muitos, mas aos olhos de Deus e da nossa reputação vale muito. Em qualquer circunstância da sua vida, venha o fato que vier, jogue na luz, seja honesto. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.